Olá! Neste vídeo, vamos conhecer um pouco mais a respeito dos testes de segurança, quais tipos de testes nós temos e quando implementá-los no processo de desenvolvimento. Primeiramente, por que os testes? Lembrando, testes de segurança têm como um de seus objetivos identificar possíveis vulnerabilidades não mapeadas dentro da aplicação. Porém, para que não seja um gargalo dentro do processo de desenvolvimento, em cenários onde se tem apenas a realização de testes de intrusão ao final do processo de desenvolvimento, acarretando um gargalo nas entregas, pois tem-se um retrabalho, um teste mais longo a ser realizado, então deve-se distribuir estes testes ao longo do processo de desenvolvimento. Para que isso fique mais fácil de visualizar, vamos entender quais são os tipos de testes de segurança. Primeiramente, os testes automatizados, a começar pelo SAST, ou seja, Static Application Security Testing, ou análise estática de segurança. Consiste de um scan. Sempre que um usuário comita um código, por exemplo, a ferramenta irá passar um scan que irá buscar por possíveis vulnerabilidades. Este scan funciona procurando por padrões. Porém, isso traz consigo um certo problema, que é a alta incidência de falsos positivos. A depender da ferramenta, considere, por exemplo, um cenário onde a ferramenta possui uma boa base de dados de vulnerabilidades reportadas de framework .NET. Porém, quando se utiliza um .NET Core, por exemplo, por ter algumas características diferentes, pode acontecer de a ferramenta apontar uma determinada linha de código como uma vulnerabilidade, mas na verdade não é, pois o framework possui algumas nuances que fazem com que isto não seja uma vulnerabilidade em si. Uma grande vantagem da análise estática é que, como ela aponta a vulnerabilidade diretamente no código, tem-se então uma facilidade em corrigir o problema, pois já sabe aonde está a vulnerabilidade. Em contrapartida, a análise dinâmica, ou DAST, Dynamic Application Security Testing, consiste em realizar testes automatizados, fuzzing ou spider, para identificar possíveis vulnerabilidades dentro da aplicação. Diferente do SAST, é um teste que precisa ser realizado em uma solução já completa, mas tome cuidado. Não realize um DAST em uma aplicação em um ambiente em produção, uma vez que pode acontecer de o teste realmente funcionar e for identificada uma vulnerabilidade e, por consequência, gerar algo imprevisto dentro da aplicação, provocando alguns problemas. Para realizar um DAST de maneira mais segura, crie uma versão de teste e nessa versão você irá rodar a ferramenta. Agora vamos conhecer a diferença entre os testes manuais e automatizados. Primeiramente, deve-se entender que testes automatizados ainda não substituem os testes manuais. A versão manual do SAST é a revisão de código manual, ou seja, ao invés de passar um scan automatizado, terei uma pessoa olhando o código e buscando por vulnerabilidades. Isso pode ser feito, por exemplo, através de estratégias de pull request. E uma grande vantagem de se ter uma pessoa analisando o código é que, como ela não busca apenas por padrões, ela tem um raciocínio lógico e muitas vezes um conhecimento a respeito da aplicação, é possível detectar vulnerabilidades relacionadas, por exemplo, à lógica de negócios e coisas que o SAST já não pegaria. E a versão manual do DAST seria o teste de intrusão, ou os paytests, cuja vantagem em relação ao teste automatizado é que adiciona-se o elemento criatividade, uma vez que, como eu estou falando de uma pessoa tentando realizar uma simulação de intrusão à aplicação, a pessoa possui o elemento humano e a criatividade, simulando uma situação real de ataque, coisa que a ferramenta também não é capaz de fazer. Agora, comparando as análises estáticas com as dinâmicas, é importante perceber que o mercado possui a visão de que testes de intrusão são o único tipo de teste de segurança que pode ser realizado. Porém, é importante ressaltar que os testes de intrusão dependem do escopo e do tempo que lhe é fornecido.
Por exemplo, se você der a um pentester 8 horas para que ele realize a simulação e os testes de intrusão, ele irá encontrar uma lista de vulnerabilidades. Dê a esse mesmo pentester 16 horas ou 32 horas e ele naturalmente irá encontrar mais vulnerabilidades. Ao passo que, se eu realizo a revisão de código, ou seja, estou analisando todo o código da minha aplicação, eu posso pegar todos os cenários, coisa que um pentester não pegaria, com exceção de um item. É importante realizar os dois tipos de testes, pois eles são complementares. A revisão de código analisa o código isoladamente. A vantagem de também se realizar o teste de intrusão, ou o DAST, por exemplo, é pegar cenários relacionados à interação entre componentes. Portanto, estabeleça o momento certo de cada análise dentro da sua aplicação. Ao longo do seu processo de desenvolvimento, tente implementar estes 4 tipos de testes. A vantagem é que você consegue integrar estes testes dentro da sua esteira, não tendo mais um único teste de intrusão ao final do processo que irá atrasar o seu desenvolvimento. Você pode considerar esses 4 testes e inseri-los dentro das etapas adequadas no processo de desenvolvimento, assim evitando um retrabalho e acelerando as suas entregas, trazendo ainda maior segurança.